Gente, há um tempo atrás, eu me vi em uma situação tão desconfortável que eu pensei que só acontecesse em novela. O filho do meu marido, segundo ele, estava apaixonado por mim. E quase que esse garoto faz com que meu casamento vai por água abaixo. Imagine a minha situação. Então, eu e meu esposo, a gente mora junto há uns 4 anos. Ele é bem mais velho do que eu, tá? Eu sou muito mais nova que ele. E ele já teve 3 filhos lá no passado. Só que esses filhos dele, era muito difícil conviver com ele. Isso porque hoje ele mora em outra cidade, né? Nós moramos em uma cidade totalmente distante de onde os filhos dele vivem. E pelo que eu sei, eles nunca tiveram uma relação muito próximas. Porém, depois de muito tempo, eu sempre conversando com ele, insistindo para que ele se aproximasse dos filhos, sem saber eu que isso talvez não seria tão bom para mim, né? Detalhe. Eu sempre fiquei com isso na cabeça. Poxa, amor, tenta se aproximar mais dos seus filhos. Não é legal isso. Eu acho que é muito bom quando a família realmente se respeita, se ama. Se você não deu certo com a mãe deles lá no passado, eles ainda eram muito novos. Hoje eles têm outra cabeça, com certeza. Então, um dos filhos dele tinha 21 anos. Esse filho do problema. 21 anos. Então ele realmente fez um grupo no WhatsApp, colocou os filhos dele, alguns primos, tios, um grupo de família onde só tinha os homens. E começaram a conversar, se aproximar, essas coisas, né? E eu muito feliz com aquilo ali. Eu falei, pô, que bom que meu esposo me ouviu e realmente estava se aproximando dos filhos dele, que é importante. Até que ele convidou esses filhos para virem passar férias aqui com a gente. Dos 3, só um poderia vir naquele momento, que estaria de férias de trabalho, então poderia vir para cá. Nós moramos numa cidade praiana, então assim, não tem como resistir à nossa cidade. Ele ficou muito feliz e perguntou ao pai se poderia convidar a namorada dele. O pai falou que sim, né? Conversou comigo, achei que tudo bem. Só que no final das contas, essa namorada não conseguiu as férias no trabalho e ele teve que ir sozinho. Como ele já tinha combinado com o pai, tinha muito tempo sem vê-lo, eu acho, gente, que tinha anos que eles dois não se encontravam. Então, ele veio a si mesmo. O pai dele foi pegar ele no aeroporto, trouxe. E assim, quando ele chegou lá em casa, eu lembro como hoje. Eu sou uma pessoa que eu percebo quando um homem me olha diferente. Eu não sei vocês, mas eu percebo. Quando eu abri a porta, ele de cara olhou para mim, porque ele nunca tinha me visto, né? O pai também nunca tinha mostrado nenhuma foto. Eu muito mais nova. Ele olhou para mim. Ele olhou para mim com aquele olhar meio safado, essa é a verdade. E perguntou ao pai: Meu pai, quem é essa moça bonita? Aí o pai falou: Minha esposa, meu filho. E nos apresentou. Ele, nossa, eu com uma madrasta dessa, que maravilha e tal. O pai levou na brincadeira, né? Mas eu não gosto de brincadeiras assim. Eu achei uma falta de respeito. Mas tudo bem. Tinha preparado um almoço, eles foram tomar um banho, se arrumaram, fomos todo mundo comer, fomos almoçar. E nisso a gente conversou bastante. Eu perguntei pela namorada dele, pedi para ver foto, elogiei, tipo assim, né? Para mim sair um pouquinho daquela situação. E perguntei porque ela não veio, ele me explicou. Falei, poxa, mas tenta quando nada no final de semana, ver se ela não consegue. Deixando bem claro para ele que eu queria realmente que essa menina estivesse presente. Para mim seria mais confortável diante da situação, do olhar que eu senti que de cara ele teve comigo. Mas enfim, ele descartou, disse que deixaria para a próxima. E os dois ficaram lá conversando, eu fui fazer as minhas coisas. Eles começaram a tomar uma cervejinha, conversaram, foram jogar dominó. E nisso, eu estava lá na cozinha, na pia, lavando os pratos, quando de repente ele vem por trás de mim para colocar um copo na pia. Já procurando certas gatice, com um pouquinho já no álcool já alto, encostando. Eu olhei para ele
Olhei com a cara não muito agradável, peguei o copo e não disse nada. Só que daquele dia em diante, o pai dele parecia que estava cego. Ou fingia que não estava vendo. Ou queria ver a minha intenção. Eu só pensei isso. As brincadeiras eram constantes. Piadinhas. Quando a gente ia sair, ele me elogiava pra caramba, que eu tava muito bonita. Nossa, meu pai, sua esposa é muito gata. Sempre nessa linguagem, meio surfista, essas coisas. E o pai, nada, eu disfarçava, obrigada, meu sem graça, mas poxa, o pai tava ali no lado. Tá bom. Chegou nesse barzinho, volta e meia, teve uma situação desagradável que o garçom confundiu ele como meu esposo. Porque ele tinha praticamente a mesma idade que eu, gente. E o pai dele, mais velho. E aquela situação desagradável, nunca tinha acontecido aquilo com a gente. Enfim, foi seguindo. Até que chegou em casa, ele soltou uma piadinha comigo, sem o pai dele estar perto. Nossa, você percebeu? O garçom confundiu você como minha mulher, não como mulher do meu pai. Se bem que seria muito bom, né? E aí eu cortei, eu falei, olha, você é filho do meu esposo, estou muito feliz por você estar aqui. Na verdade, fui eu que fiz de tudo para você vir para cá. Mas assim, respeito é bom e eu gosto. Se eu estou com seu pai, é porque eu gosto dele, a gente vive bem, nosso casamento é muito saudável e eu espero que continue assim. Só que parece que esse garoto, ele ouviu outras coisas. Porque a partir daquele dia, era mais e mais gatice, safadezas. Até que chegou um dia que ele tentou me beijar. Nesse tentar me beijar, eu acabei dando um tapa no rosto dele. Fiquei muito, sabe, mal com aquela situação, porque eu não gosto disso. Mas a forma que ele me desrespeitou, eu não tive outra reação. E aí ele falou pra mim que tapa de amor não doía. Que eu estava realmente tentando fugir de algo que era inevitável. E que o pai dele iria compreender tudo, com certeza. E eu disse pra ele, quem te disse que eu quero alguma coisa com você? Você é um moleque. Ele, moleque, nós temos quase a mesma idade, é. Mas idade, meu amor, se comparando à sua maturidade, passa muito longe de mim. E eu digo pra você pela última vez, vamos parar com essa falta de respeito agora, porque senão eu vou ter que chamar o seu pai. E falei sério com ele. Mas, mais uma vez, ele não me levou a sério. Até que eu refleti e falei, por um lado, é o filho dele, talvez ele nem acredite em mim. Por outro, é uma situação que tá chata, eu não vou conseguir ficar aqui esses dias com esse rapaz aqui, fingindo que nada aconteceu. E nas próximas vezes que ele vier, vai ser assim? E quando tiver os outros filhos, como é que vai ser? Ele tá achando eu com cara de quê? Eu vou ter que ter provas para mostrar ao meu marido. Até que eu deixei o meu telefone em um local da sala, filmando. Botei ele bem camuflado. E como eu já esperava, o filho do meu esposo, mais uma vez, eu sentada no sofá, assistindo a minha série, coloquei o telefone bem pertinho da TV, ele não percebeu. Ele veio, sentou ao meu lado e mais uma vez insistindo, dando em cima de mim e colocou a mão na minha perna e eu tirava. E eu deixei muito claro para ele mais uma vez que aquilo estava errado e que eu não queria nada com ele. Ele estava faltando respeito comigo e com o pai dele dentro da casa do próprio pai. E ele não estava nem aí. Que nada, esqueça meu pai, eu quero você, me dê uma chance que eu vou te provar que eu sou homem para você. Meu pai já tá velho, daqui a pouco meu pai não aguenta mais nada. E veio de novo tentando me agarrar. Eu deixei realmente a situação se estender um pouquinho mais porque eu sabia que estava gravando. E seriam provas que não teria argumentos. Mas, claro que eu não correspondi. Chegou num certo ponto que eu empurrei ele de vez e falei, para. Falei sério, ele parou. E saiu. Nesse sair, peguei meu telefone, fui pro banheiro e comprovei. A filmagem estava lá.
E por uns dias, gente, eu ainda fiquei com muita dúvida se eu mostrava essa filmagem ou não. Fiquei com medo da reação do pai dele, do meu esposo. Fiquei com medo da reação do filho. Ó, gente, é uma situação que eu juro pra você, contando parece até ser fácil, mas quem vive, quem já viveu isso, sabe que é uma situação que você fica totalmente perdida. De certa forma, eu pensei, meu Deus, eu fiz de tudo para esse menino estar aqui, para o pai dele ficar feliz. E o pai dele estava feliz demais com a presença do filho ali. Mas por outro lado, até que ponto essa situação ia chegar? Eu não estava bem. Eu não era obrigada a aceitar aquilo ali porque era filho do meu esposo. Se fosse um outro estranho, eu estaria aceitando? Claro que não. Se fosse na rua, se fosse no trabalho, assédio, eu não iria aceitar. Por que que, com o filho do meu esposo, eu teria que aceitar? Então, até que eu refleti, eu falei, eu vou ter que conversar com meu esposo, infelizmente, e mostrar para ele a prova. E ele decide o que é que ele faz. Chamei meu esposo para sair e quando a gente sentou, eu cheguei para ele e comecei primeiro só a falar. Quando eu falei, meu esposo a princípio me perguntou se eu tinha certeza que era isso mesmo. E o filho dele não estava só brincando comigo, coisa de jovem. Eu falei, não, primeiro que isso não é brincadeira que se faça, eu sou uma mulher de respeito. Aí me pediu desculpa, não amor, não era isso que eu queria falar e tal, mas talvez seja coisa da sua cabeça, não é bem assim e tal, vamos deixar isso pra lá. Eu falei, não, eu vou te provar que eu tô falando a verdade. Até que eu peguei a filmagem e mostrei tudo pra ele. Quando ele viu aquela cena, gente, e ouviu as coisas, as barbaridades que o filho dele estava falando sobre ele, meu marido virou um cão. Ficou extremamente revoltado, chateado. Aquele filho de uma mãe, como é que faz uma coisa dessa? Falei, tá vendo o que eu te falei? E você não acreditou em mim. Se eu não tivesse essa filmagem aí, o que é que você ia dizer? E se ele chegasse até você e falasse que era eu que estava dando bola para ele? Era capaz de você acreditar, né? Porque até segundos atrás para você era coisa da minha cabeça. Ele, não, meu amor, jamais eu duvidar de você e tal, mas você falando, realmente a gente às vezes pensa que tá aumentando, mas quando eu vi, realmente eu entendi o seu lado, me pediu desculpas pela situação, por ter colocado o filho dele na nossa casa e me causado aquele transtorno. Eu falei que não, que jamais a gente teria como saber e que eu sim fiz de tudo pro filho dele estar e eu não quero que ele se afaste do filho dele. Porém, infelizmente, a partir daquele momento ali, teria que ser só ele e o filho, porque eu não queria estar mais perto. Eu não me sentia bem. E ele não, que jamais ele ia dar esse espaço para o filho dele, essa falta de respeito, ele não ia permitir e que ele teria uma conversa seríssima com o filho. Chamou o filho para sair. Nesse chamar para sair, o filho falou um monte de coisa para ele, jogou coisas do passado na cara dele, que ele nunca foi um pai presente, porque que ele tinha que respeitar o pai e que se eu desse uma chance para ele, ele ia roubar a mulher dele, sim, que ele sim estava apaixonado por mim e que não entendia como é que eu estava com ele. O filho falou isso na cara do pai. Resumindo, que os dois quebraram o vínculo, tinham se afastado durante tanto tempo, se reaproximaram e, querendo ou não, eu fiquei no meio dessa situação e por causa da paixão maluca que o filho dele se viu, né, disse estar por mim, a relação dele com o pai se foi. Chegaram em casa, o filho arrumou a mala, foi embora. E de lá para cá, os dois nunca mais se falaram. E até a aproximação que ele estava tendo, né? Que o pai dele, meu esposo, estava tendo com os outros filhos, parou, gente. Parou. Voltaram a estaca zero. E eu, sincero, honestamente, depois disso tudo, me senti muito culpada. Me senti muito mal com isso. E até hoje eu me culpo, sabe? Eu me pergunto se eu fiz certo ou eu deveria ter fingido que nada aconteceu, até porque o filho uma hora teria que ir embora e eu poderia não falar nada com meu esposo e hoje eles estarem bem. Ou eu realmente fiz o que deveria ter feito.
Eu sei que eu não me sinto nada bem com esse afastamento, querendo ou não, que dessa vez eu causei com essa prova, com essa filmagem. Olá, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Minha amiga, eu quero começar dizendo para você aqui que você não tem culpa de nada. Nada mesmo. Você não era obrigada a viver nessa situação pelo rapaz ser filho do seu esposo. Pelo contrário, realmente ele deveria se respeitar. Independente da idade de vocês, independente da diferença de idade sua para o seu esposo, jamais o filho dele deveria fazer isso. Ah, o filho dele não estava com essa relação tão próxima com o pai. Entendo. Eles se reaproximaram agora. Só que você não entra em nada. Você é uma mulher que merece respeito. E a partir do momento que ele chegou na casa de vocês e soube que você era a esposa do pai dele, você sendo bonita, sendo jovem, sendo o que for, se ele fosse um cara que tivesse respeito e ética, ele jamais iria te colocar na situação dessa. Ele te assediou. Ele tentou, e se você cedesse, ele iria se envolver com você. Como ele mesmo falou, o intuito era roubar você do pai dele. Então, assim, não tinha outra forma de você sair disso, tá bom? Até porque se você não falasse nada, e nas próximas vezes, tá? Ou, quem sabe esse garoto não ia jogar isso depois contra você, dizer pro pai dele que você tava gostando. Gente, são tantas situações, eu acho que a melhor forma realmente é abrir o jogo, é falar a verdade e pedir para Deus aí trabalhar nessa causa, para que com o tempo eles dois voltem a ter uma relação de pai e filho. Agora, claro, né? Infelizmente, sem ter essa convivência entre vocês três. Isso eu acho que vai ser um pouco difícil. Mas depois que o pai dele realmente pare, tenha uma conversa sincera com o filho, mostre para ele que ele fez errado, que ele não faça isso com mais ninguém, com mulher de ninguém, e quem sabe dessa forma eles possam restaurar a relação aí e tentar recomeçar do zero, tá bom? Mas você, na minha opinião, né, vamos ouvir aqui o que os nossos inscritos vão dizer, eu acho que você não tinha muito o que fazer, a não ser o que você fez mesmo, tá bom? Então é isso, meus amores. Deixem aqui nos comentários o que é que você achou dessa história. O que é que você achou da atitude da madrasta, vamos se dizer, né? Em mostrar para o pai do garoto o que ele estava fazendo com ela. Você acha que ela fez certo, fez errado? Deixa aqui, eu tô curiosa para ouvir de vocês. O que é que vocês acharam disso tudo, tá bom? Então é isso. Fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.